Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vou contar para vocês um caso que aconteceu em 2016. Envolve uma jovem que tinha apenas 22 anos e esse caso é inacreditável. Principalmente o seu desfecho, que eu acredito que muitos vão ficar chocados com tudo que aconteceu. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês, então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo que isso é muito importante e também ativa o sininho de notificações. Então bora vem comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Taylor McAllister. Taylor McAllister nasceu em Melbourne, na Flórida, em 21 de julho de 1994. Filha de Leslie e Bill, ela era a segunda filha de 5 filhos e era uma criança feliz e alegre que adorava a praia, estar no barco observando golfinhos e passar bons momentos com a sua família. A jovem era apaixonada por música e até criou um canal no YouTube para postar seus covers. Ela foi descrita como uma mulher muito extrovertida, que fazia amizade fácil. Ela também tinha uma personalidade vibrante e um grande coração. A mãe de Taylor a descreveu como o tipo de pessoa que te encontraria uma vez e na próxima ela te daria o maior abraço e agiria como se te conhecesse a vida toda. Por volta dos 18 anos, em 2012, as coisas tomaram um rumo perigoso. Taylor saiu da casa dos pais e foi morar sozinha, mas se envolveu com um grupo de amigos que começaram a apresentá-la às coisas ilegais. Ela começou a experimentar pílulas, mas quando Taylor percebeu que estava com problemas, ela pediu ajuda. Ela contou a verdade aos pais e pediu para voltar para casa para se livrar da situação. Seus pais a ajudaram e ela voltou a morar com eles. E eles não notaram nada de errado e ficaram gratos por sentirem que haviam intervindo antes que as coisas piorassem e saíssem do controle. Parecia que nesse momento as coisas voltaram a dar certo na vida da Taylor. Ela conseguiu um emprego como garçonete. Por lá, ela conheceu e se apaixonou por um homem chamado Joshua Welvert, que estava na guarda costeira. Depois de apenas 3 meses de namoro, eles se casaram. Só que o Joshua, ele tinha um problema, ele era viciado em drogas, então digamos que a Taylor voltou para esse caminho depois que ela começou a se relacionar com ele. Ele recebeu uma proposta de emprego em Seattle e eles se mudaram para lá para ficarem livres dos pais da Taylor e lá eles pudessem fazer o que queriam, usar qualquer tipo de droga sem ter ninguém por perto para controlar a situação. A partir desse momento, os dois começaram a usar drogas muito pesadas, e nesse momento, ela descobriu que estava grávida de gêmeos. Os pais de Taylor a levaram de volta para a Flórida para cuidar dela durante a gravidez. Assim que Taylor soube que estava grávida, ela parou de usar drogas. Em março de 2014, ela deu à luz a 2 meninas. Devido à cesariana, Taylor precisou tomar alguns medicamentos e ficou viciada novamente. Nesse período, ela deixou seu marido em Seattle e continuou morando com os pais na Flórida. Durante esse tempo, a mãe de Taylor, Leslie, notou que Taylor estava tomando seus analgésicos mais rápido do que deveria, e ela continuou ligando para o médico para conseguir ainda mais. E as coisas só pioraram a partir daí. Seu vício começou a ficar fora de controle e ela se tornou uma pessoa completamente diferente. Seus pais tentaram ajudá-la a ficar limpa muitas vezes, mas aos 22 anos de idade, Taylor era uma adulta livre para fazer o que quisesse, e eles logo perceberam que ela não queria se livrar disso. O ano de 2016 começou de uma forma promissora para Taylor. Ela estava limpa há meses e parecia que as coisas estavam começando a ficar normais para a família. Porém, em agosto, tudo mudou e ela começou a usar heroína. Os pais de Taylor tiveram que assumir a custódia das gêmeas e decidiram dar um ultimato a Taylor. Ou ela parava de usar drogas, ou ela não ia mais ver suas filhas. Nesse momento, Taylor e seu marido estavam morando em um carro, incapazes de manter seus empregos estáveis.
Taylor começou a recorrer ao trabalho sexual para sustentar seu vício. Ela conheceu uma mulher que a apresentou a Backpage, um site que deveria ser para anúncios classificados, mas era o maior mercado para trabalho sexual. O FBI o apreendeu em 2018, depois que os investigadores descobriram que era um lugar onde os traficantes costumavam colocar seus anúncios. Essa mulher que apresentou Taylor ao site a convenceu de que tudo que ela precisava fazer era modelar em trajes de banho. Então, ela encontraria homens que estariam dispostos a comprar mais trajes de banho para ela e pagar por todas as suas necessidades. Nesse momento, Taylor foi apresentada a um homem chamado Robert Butler, um homem com mais do que o dobro de sua idade. Ele atendia pelo nome Bert e era filho de Robert Butler Jr., o falecido fundador de uma loja de pisos famosas. Butler tinha muito dinheiro em seu nome, então ele se tornou o traficante de Taylor e ficou mais do que feliz em fornecer a ela drogas e tudo o que ela precisasse. No total, ele gastou com ela quase 200 mil em drogas. Bert não era desconhecido da polícia. Ele tinha uma extensa ficha criminal que incluía agressão agravada, cárcere privado e porte de armas em um aeroporto, bem como várias contravenções, incluindo agressão e acusações de apetrechos para drogas. Além disso, ele estava ligado a uma overdose de uma adolescente que aconteceu em uma cidade. Butler aproveitou o vício de Taylor. Quando o marido dela entrou para uma clínica de reabilitação em 2016, ela ficou completamente desabrigada e Butler a convenceu a se mudar para a casa dele em Palm Harbor. Foi relatado que Butler era obcecado por Taylor e que usava seu vício para controlá-la. Ele eventualmente a confinou em sua casa e a separou de todos os seus amigos e seus familiares. A última vez que os pais de Taylor tiveram notícias dela foi em setembro de 2016, quando ela desejou feliz aniversário à mãe. No dia 22 de dezembro de 2016, sua mãe Leslie estava trabalhando e mais ou menos às 11h30 da manhã, ela recebeu uma informação da polícia de que sua filha tinha sido encontrada morta. A notícia também foi passada para o pai dela, o Bill, no mesmo momento. Então, a família acreditou que ela teve uma overdose, eles sabiam, é claro, de todo o problema que ela tinha com as drogas, só que a família ficou chocada quando a polícia disse que não foi uma overdose, e sim, provavelmente, um homicídio. Quando o corpo de Taylor foi encontrado, ele estava gravemente ferido, como se ela tivesse sido espancada, e havia cortes e arranhões em sua boca. Amostras de DNA também foram encontradas sob as unhas e no pescoço, como se ela tivesse lutado contra o seu agressor. O corpo de Taylor foi descoberto a 40 quilômetros de onde Butler morava. Além disso, todos os amigos e familiares dela disseram que ela morava com ele há meses, então, naturalmente, a polícia o visitou. O detetive que o entrevistou em sua casa afirmou que observou vários arranhões na testa, nariz e antebraço de Butler. Ele também tinha um hematoma recente em um dos ombros. Quando os detetives pediram a Butler seu DNA, ele entrou em pânico e pediu um advogado. Então eles tiveram que obter um mandado para conseguir o seu DNA. O DNA recuperado do corpo de Taylor pertencia a ninguém menos do que Robert Butler, e ela o arranhou antes de morrer. Mas Butler não foi acusado nem levado sob custódia para mais interrogatórios. Além disso, a polícia nem sequer obteve o mandado de busca para a casa de Butler, permitindo que ele destruísse todas as evidências que poderiam tê-lo conectado a Taylor. Eles justificaram isso, dizendo que a evidência de DNA não poderia ser usada como prova de assassinato, já que a Taylor e o Butler viviam juntos. Embora houvesse sinais óbvios de trauma encontrados no corpo da Taylor, um dos detetives tentou forçar a narrativa de que ela poderia ter morrido de overdose. Leslie lutou para ver sua filha, mas não teve permissão até que o corpo fosse liberado para uma funerária. Sua família foi informada de que não havia sinais físicos de trauma, então eles optaram por um funeral de caixão aberto. Mas quando o corpo da Taylor chegou à funerária, eles ficaram chocados ao descobrir que a Taylor estava muito machucada. Sua mãe descreveu seu corpo como parecendo espancado da cabeça aos pés. Ela foi em frente e divulgou fotos da autópsia de Taylor para desacreditar as declarações da polícia de que Taylor não foi espancada.
Mas quase 2 meses após a descoberta do corpo, os resultados da autópsia de Taylor foram finalmente divulgados, revelando que a causa da sua morte foi por asfixia e determinando que a forma de morte foi de fato homicídio. Ela tinha petequias severas nos olhos, pescoço e peito. O médico legista chegou a afirmar que era o pior caso de petequias que ele já havia visto. Petequias são pequenas manchas marrom arroxeadas causadas pelo sangramento sobre a pele, podendo ocupar uma pequena área devido a um trauma físico simples ou se espalhar devido a alguma doença de coagulação do sangue. Na autópsia, também foi revelado que ela tinha muitos problemas de saúde relacionados ao abuso de drogas. Ela tinha hepatite, danos nos rins e crescimento bacteriano nas válvulas cardíacas, todos efeitos colaterais do abuso crônico de drogas. Seu exame toxicológico mostrou que ela não usava drogas há 1 semana. Taylor não morreu de overdose. O médico legista concluiu ser clinicamente impossível disso ter acontecido. Leslie, que trabalhava como socorrista, afirmou que, por meio de rumores, um detetive disse que Taylor era uma garota de programa viciada, horas depois de descobrir seu corpo antes que qualquer resultado toxicológico chegasse. Taylor tinha a ficha criminal limpa, então esse policial fez várias suposições antes de investigar esse caso. Isso levou a família dela a acreditar que os detetives que trabalhavam no caso não estavam interessados em resolver o assassinato. A Leslie apresentou uma queixa e conseguiu remover esse detetive que falou isso da Taylor, mas ele ainda trabalhava no departamento. A família McAllister sentiu que havia uma forte crença dentro da polícia de que a morte da Taylor seria considerada uma overdose acidental. Por causa disso, não houve muita investigação. De acordo com o major da polícia de São Petersburgo, eles não sabiam quando e como Taylor morreu, e inicialmente não tinham evidências suficientes para obter um mandado de busca para a casa de Robert Butler. Então, em vez disso, eles colocaram vigilância na casa e nas pessoas que também limpavam a casa na esperança de encontrar alguma pista. Eles descobriram que havia 2 homens que eram visitantes frequentes da casa de Butler, sendo Deonte Becker, de 35 anos, e Curran Archer, de 25. Além disso, várias namoradas de Deonte estavam encarregadas de limpar a casa. Os detetives começaram a investigar os 2 homens e as namoradas e descobriram que eles estavam envolvidos em todos os tipos de coisas ilegais. Na primavera americana de 2017, o FBI foi chamado para o caso para investigar vários laços de drogas e lavagem de dinheiro que mais tarde se transformaram em um caso totalmente separado do assassinato da Taylor. Meses se passaram e nada parecia progredir em relação ao caso da Taylor. Seus pais estavam frustrados e acreditavam que sua filha nunca recebeu uma investigação justa, devido à corrupção da polícia. Quase 1 ano depois da descoberta do corpo da Taylor, Butler, Deonte e Curran foram chamados para interrogatório e, depois de ouvirem as declarações dos suspeitos, finalmente começou a surgir uma história sobre o que aconteceu naquela noite de 21 de dezembro de 2016 e que levaram ao corpo da Taylor ser encontrado na manhã seguinte. Deonte diz que recebeu uma ligação de Butler dizendo para eles irem até a casa da Taylor e levá-la até o hospital. Ele afirmou que encontraram Taylor na cama do Butler quando chegaram lá. Ela estava gemendo de dor e quase inconsciente. De acordo com Butler, Taylor estava doente há alguns dias, mas ele pensou que era apenas porque ela estava passando por um período de abstinência, mas sua condição piorou naquele dia. Deonte e Curran queriam chamar a emergência, mas Butler disse que não, pois havia drogas na casa. Então, os 3 homens enrolaram ela num cobertor e saíram pela cidade para encontrar um hospital. Só que no meio do caminho eles pensaram que não seria uma boa levá-la até o hospital, até porque ela estava seminua e eles eram 3 homens, então provavelmente o hospital iria suspeitar de alguma coisa e eles mudaram de ideia. Então eles ficaram só vagando pela cidade para ver se encontravam alguma coisa que pudesse ajudar a Taylor, só que nesse momento eles perceberam que ela parou de respirar. Eles ficaram nervosos, em pânico, não sabiam o que fazer, então eles colocaram o corpo dela em um beco, que depois foi encontrado, e saíram do local, não prestaram nenhuma ajuda nem nada, eles simplesmente abandonaram o corpo dela lá. Depois de se livrarem do corpo, os homens voltaram para a casa de Butler e se encarregaram de se livrar de qualquer evidência que ligasse a Taylor.
O processo de destruição de todas as evidências ocorreu depois que a polícia entrevistou Butler pela primeira vez em sua casa em 22 de dezembro. Se eles tivessem tentado obter um mandado de busca, teriam encontrado dezenas de evidências incriminatórias. Butler alegou que mal conhecia Taylor. Ele contestou que Taylor tenha morado em sua casa, apesar de várias declarações de amigos dela. No relatório da autópsia, o médico legista afirmou ter encontrado pelos brancos de cachorro no corpo de Taylor e resíduos de fita adesiva em sua boca e pulsos, como se ela tivesse sido amarrada e amordaçada. Butler tinha um cachorro branco e o detetive que o visitou no dia que o corpo da Taylor foi encontrado afirmou em seu relatório que havia observado um rolo de fita adesiva grossa sobre uma mesa. Robert Butler, Deonde Becker e Curran Archer foram condenados apenas por não relatar uma morte. Butler recebeu 1 ano, mas cumpriu apenas 8 meses. Deonte Becker também recebeu 1 ano, enquanto Archer recebeu 6 meses e cumpriu apenas 4. Nenhum dos homens jamais foi acusado de adulteração de provas. Butler e Becker também foram acusados de lavagem de dinheiro não relacionadas ao caso. O Departamento de Polícia de São Petersburgo classificou o assassinato de Taylor como um caso arquivado. E apesar de várias evidências, eles dizem que não sabem onde ou quando Taylor morreu, quem foi o responsável e se houve a intenção de matar. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, acho que fica muito claro que esses 3 têm um grande envolvimento na morte dela, mas a polícia, a gente não sabe porquê, não quis investigar esse caso. Talvez era mais fácil dizer que foi apenas uma overdose, já que ela tinha um histórico de usar drogas, e eles não quiseram ir numa investigação mais a fundo. A gente pensa também se não se tratavam de policiais corruptos também, já que o Butler tinha bastante dinheiro, então a gente sabe que às vezes essas coisas influenciam também. Quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham do desfecho desse caso. Eu realmente fiquei bem chocada quando eu vi que nenhum foi levado à justiça, né? Ninguém recebeu uma pena digna para o que possivelmente eles fizeram naquela noite. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.